Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um singelo resumo deste livro, Inocente. Então trazemos essa quarta obra da Sandra Carneiro, ela que psicografa livros do espírito Bento José. Esse é o quarto dessa coleção. O primeiro se chama Rebeldes. Nós fizemos aqui o resumo no nosso canal. O segundo, Iniciação. O terceiro, Abismo. E agora esse, Inocentes. Esses livros tratam de temáticas relacionadas aos jovens, com uma linguagem mais simples, com uma linguagem muito relacionada ao cotidiano dos jovens. Eu indico bastante para que o jovem possa ler. Ao final, ela traz explicações de toda a temática que ela trata no livro, questões do livro dos espíritos e muito elucidativo. Quarto dessa coleção, onde nós aí nos outros livros temos como protagonista o Serginho, que é o rapaz que desencarnou de forma precoce, por conta de estar envolvido com o álcool, ele acabou se embriagando. Enfim, não vou contar, vocês leiam o livro, vejam o vídeo, mas ele já desencarnou há algum tempo, está no plano espiritual, estudando. Às vezes ele vai à sua casa com seus familiares, se encontra, sua irmã tem mediunidade, ela vai trazendo histórias da realidade da juventude de hoje, de sempre. E neste livro ela trata do tema aborto. Mais uma vez ele foi convocado para auxiliar nesta delicada questão. E ele sabia que ele iria auxiliar o seu grande amigo, que é o Renato. O Renato, quando o Serginho estava encarnado, era o seu grande amigo, era o seu companheiro de banda. Eles eram tão amigos, eles trocavam confidências. Quando ele foi informado pelo Messias, o seu companheiro espiritual, que direcionava para os trabalhos, foi informado por Messias que o Renato havia conhecido a Pamela e ela estava grávida. Mas eles estavam muito resistentes a essa gravidez. E o Renato e a Pamela estavam com pensamentos de abortar esse espírito que estava reencarnando. Então, por essa razão, o Serginho estava sendo chamado para auxiliar na conscientização deste grande amigo que era o Renato. E ele, nessa indecisão, certo dia, o Messias traz para junto de Serginho a Dona Benedita, para que ele a conheça. E Messias então informa a Serginho que a Dona Benedita veio também pedir auxílio para o seu neto, o Renato, a avó do Renato. E o Serginho, naquela forma de jovem, naquele jeito que era natural da sua idade e natural por conta da amizade que ele nutria pelo carinho por Renato, ele disse que não estava apto para aquele trabalho. Mas como ela, um ser de tanta luz, né, ele, se ela não estava conseguindo, muito menos ele. E ela então lhe diz que a proximidade com o neto era muito difícil, porque ela desencarnou e o rapaz ainda era muito jovem, não tinha uma conexão. Mas o Serginho, como tinham sido amigos, companheiros de banda, seria mais fácil esse acesso com o seu amigo. E ele poderia despertar a consciência do amigo. Mas o Serginho, mesmo com toda essa fala, com todas essas conversas, ele estava inseguro. Voltou para o seu quarto e ficou pensativo e ficou muito assim preocupado. Mas ele percebeu que lá nesse local onde eles estavam, estava muito agitado. Ele percebeu uma movimentação muito grande e ele saiu do seu quarto, perguntou às pessoas o que eles precisavam, se precisavam de ajuda. E ele começou
a auxiliar, dar um copo de água para muitos espíritos que estavam chegando na colônia espiritual. E ele queria saber o que aconteceu, e aí alguns companheiros lhe falaram: é uma catástrofe que aconteceu. Ele falou: no Brasil? Não, foi em outro país. Então ele atendeu várias pessoas e ele descobriu que essa catástrofe foi uma catástrofe que aconteceu no Haiti. E lá ele teve a oportunidade de ver ali, desencarnada e sendo acolhida, a senhora Zilda Arnes. Ela, principalmente com todos, ela não tinha noção de que havia desencarnado ainda, mas ela sabia que o teto havia ruído e muitas pessoas haviam desencarnado. Nessa situação toda, o Serginho fez tudo o que pôde para auxiliar essas pessoas. Ficou muito sentido, ele percebeu, conduzia a preocupação e tentou consolar todas essas pessoas. E essa situação fez o Serginho pensar, ficar assim mais reflexivo com todo esse pedido que o Messias e a Dona Benedita haviam feito para ele. No dia seguinte, o Messias ficou muito feliz com a conduta do Serginho por conta de ter auxiliado aquelas pessoas e disse que levaria o Serginho para uma palestra, para numa outra estação, num outro plano, numa outra colônia espiritual, e ele teria uma grande surpresa. E evidentemente o Serginho ficou muito feliz e ansioso para o que veria. E ele teve a oportunidade de estar num salão grandioso, muitos espíritos estavam ali para ouvir aquela palestra. Todos os espíritos, aprendizes desencarnados, estavam ali naquele grande salão. Ele percebeu que havia um espírito na mesa ali, um espírito de muita luz. E ele se perguntava quem seria esse espírito que estava à frente da palestra, que iria proferir os ensinamentos. Ele se perguntava se seria Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, mas quando ele viu o espírito se apresentar, ele percebeu que era o nosso amado e querido Chico Xavier, que estava à frente. E o Chico, com a sua bondade, com aquele jeito meigo, muito mais bondoso, proferiu uma palestra fantástica que no livro é narrado sobre a importância do despertar da consciência. E ele viu que o Chico se aparentava mais jovem, sem a necessidade dos óculos, e se expressava perfeitamente, estava com um corpo mais jovial. Comoveu a todos os presentes com a sua palestra, com as suas palavras. E o Serginho, muito mais reflexivo, pensativo na importância do trabalho a que havia sido convocado, acabou aceitando. Tantos foram as rogativas da Senhora Benedita e do Messias, que ele então resolveu aceitar o trabalho e foram para a ação. Eles iriam diretamente para a casa de Renato, para que ele pudesse tentar ficar próximo do seu companheiro, em desprendimento de sono, que eles pudessem conversar. Que o Serginho percebeu que o Renato ficava na internet, que ele estava agitado com o computador, com o tablet, com o celular, e ele ali mexendo em todos aqueles aparelhos, ele estudava, ele fazia engenharia, e ele estava naquela situação até que ele conseguiu adormecer. Quando ele despertou, o seu espírito estava saindo do seu corpo, o Serginho se apresentou e começaram a conversar. Foi muito feliz o encontro, eles se gostavam bastante, o Renato ficou feliz em vê-lo, mas também ficou assustado. E esses encontros, o Serginho começou então a dizer, falando do passado, de como foi importante a vida que tiveram juntos. E o Renato falava: mas você morreu? Como você está aqui? É um fantasma? Eu estou falando com um fantasma? E eles conversaram bastante. E até que o Serginho chegou no assunto de suma importância, que era a gravidez de Pamela. Fala e alerta Renato de que eles não poderiam fazer o que eles estavam pensando.
E o Renato fala, mas isso não poderia ter acontecido. Aí o Serginho diz, mas aconteceu e você tem uma responsabilidade. A Pamela espera um filho seu e você deve assumir o seu compromisso. Enfim, conversam, mas o Renato não aceita o que o Serginho lhe diz e eles conversam, ele tenta impingir em sua mente toda essa conscientização, mas até que a dona Benedita diz que eles têm que sair, sai, o Renato volta ao corpo e o Serginho fica assim chateado com aquela situação, era uma derrota para ele. E a dona Benedita, percebendo que ele estava assim chateado, convoca Serginho para que ele se dirija à sua casa, casa dos seus pais, para refazer as suas energias. Percebe ao chegar à sua casa que a situação não estava lá muito boa. Era o dia de evangelho, a sua mãe estava fazendo o evangelho sozinha. O seu irmão irritado e a sua irmãzinha no outro quarto chorando. E ele percebe que ela havia crescido, estava uma moça. Das imagens que ele vê no quarto, dos pôsteres que o irmão tinha, fica um pouco assim chateado. Ele chega então no quarto da Sueli, a sua irmã, e ele percebe que ela estava chorando porque ela estava muito indecisa. Já tinha um rapaz do querendo namorar e aquelas indecisões de uma moça que está pensando iniciar uma vida mais íntima com seu namorado. Longa conversa com Sueli sobre a importância da sexualidade, mas sobre a importância da responsabilidade, da importância de ter consciência da sexualidade. Originam-se uma gestação indesejada, da necessidade de ter esse compromisso, esse comprometimento, da necessidade da jovem se preparar, da necessidade da jovem saber o que quer, ter condições de assumir as suas responsabilidades. Está para Sueli que ele estava ali numa missão, que ele precisava auxiliar uma moça que inclusive estava grávida e pretendia fazer o aborto. E essa conversa foi muito boa para Sueli, porque como ele estava também relatando a situação que ele queria evitar, que era a possibilidade de um aborto de uma jovem, mas também esclareceu a Sueli que talvez uma decisão impensada, uma decisão que fosse somente relacionada à emotividade, às sensações, poderia causar inúmeros problemas. Ela vai sendo permeada por conversas, por esclarecimentos para jovens e a importância da responsabilidade. Eu vou cortar esse vídeo em 2 capítulos, porque a gente tem... Então, para não ficar muito longo, vou fazer essa primeira parte. Continuamos para ver o desenrolar dessa história.